Ô, Suelen, na doação conjuntiva, aquela que é feita para duas pessoas, quando uma delas falece, precisa fazer um inventário e a partilha desse bem? Essa pergunta aí é de milhões, porque muitas vezes o advogado não conhece, o cartório, né, o tabelionato de notas não sabe orientar, e aí muitas vezes gera essa dúvida. Então, para que você não faça algo que não deve, é melhor você ficar até o final desse episódio e escutar a nossa orientação. É isso aí, nesse nosso episódio do Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E eu já vou fazer aquele convite para você, mas antes disso, tá gostando dos episódios? Então curte, compartilha, comente, faça barulho aí para que a gente possa ampliar o nosso espectro de pessoas interessadas no mundo do direito notarial e registral. E é claro, você não é associado, não é associada ainda? Não, peraí. Tá pensando o quê? Vem pra Adnotari, www.adnotari.org.br. Lá você vai ter um mundo do direito notarial e registral. A academia vai fazer com que você tenha uma advocacia mais assertiva. Grupos temáticos, núcleos temáticos que tratam de várias questões bem interessantes dentro do direito notarial e registral. O próprio grupo do WhatsApp que você vai poder tirar suas dúvidas, agregar muito valor, desconto em cursos, palestras, eventos. Olha, é um mundo de informações, materiais exclusivos, então vale a pena, é baratinho, R$400 por ano. Então não espere, corre lá, assista o episódio e vai lá, www.adnotari.org.br. Também, olha só, aproveite e já nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram. Sim, o Instagram da Adnotari, @Adnotari. E se você não viu ainda os episódios anteriores, então fica aqui no canal do YouTube e vai lá e assista todos os episódios anteriores, um melhor que o outro, para você aprender muito. Então, aproveite todo o conteúdo que a Adnotari tem. Terça-feira tem papo acadêmico com o nosso grande Kiko Naga também. É imperdível lá no Instagram, às 8h30 da manhã, toda terça-feira, papo acadêmico. Mas olha só, a gente tá hoje com uma temática muito interessante, com duas pessoas maravilhosas que eu conheci pela Adnotari. A Adnotari é uma família e nos propicia realmente uma interação, um conhecimento que é muito mais do que só técnico, né? Não é, o técnico vem a reboco, porque o importante mesmo, o lastro, tá realmente nas pessoas que fazem parte da Adnotari. E eu tô aqui com a Suelen Meconi. Tudo bem, Suelen? Olá, Jorge, tudo ótimo, e você? Também tudo ótimo, melhor agora, podendo estar aqui com vocês. E também a Andréa Chinaglia. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Jorge, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria sempre estar junto dos amigos. É uma felicidade. Olha, eu fico muito feliz. Primeiro que vocês aceitaram o convite, né? Dizer sim, né, Andréa? Tem que falar sim. Sim. Mas, antes de começar esse nosso bate-papo aqui, eu quero apresentar formalmente vocês. Vou começar com a Suelen Cauano Muniz Meconi, né? A popular Suelen Meconi, não tem como, mais conhecida como, né? Aqui, advogada especialista em direito imobiliário, pós-graduada pelo Mackenzie, também pós-graduada pela EBRAD em Direito Negocial Imobiliário, também é presidente da Comissão de Imobiliário da OAB Penha de França, que interessante, coordenadora nossa aqui do Núcleo de Contratos Imobiliários da Adnotari. É a experiência que fala, né? Você é generoso. Que é isso. Você que não tem a percepção do quanto você sabe, o quanto você agrega de valor. Isso é muito bom mesmo. Obrigada. Muito feliz. E também a Andréa, mas é a Andréa Aparecida Chinaglia Palmitesta, mas é a nossa Andréa Chinaglia. Exato. Né? Se você for em Tupã, é a Andreinha. Não sei por quê. Será que eu vou descobrir durante o episódio? Porque, quem sabe? A gente vai revelar os segredos. Então, pessoal de Tupã e região, né? Já tem a Andreinha. Né? E ela é simplesmente advogada especialista em direito imobiliário, pós-graduada pela ESA em direito notarial e registral. Também é diretora, é a mulher do dinheiro.
da Adnotária. Ela que, opa, vai pagar o estúdio, tá lá, o Capo Bianco, é ela que você tem que cobrar aqui tudo, ela vai lá e controla tudo, tal, é maravilhosa na A mulher das planilhas. A mulher das planilhas, tudo. E também é coordenadora do Núcleo de Registro de Imóveis, também da nossa Adnotária, e está também como presidente, ao lado da Suelen, na presidência agora da Comissão de Direito Notarial e Registral. Então temos duas presidentes aqui, olha o nível que nós temos aqui. Que é trabalho em dupla. Em dupla, né? exato. Não, fora que elas são as organizadoras dos eventos, né, junto com a Liz, junto com a Luciana, tal, são as principais fomentadoras da Adnotária. Né? E no tempo vago a gente trabalha também, né? Trabalha, cuida dos filhos. Mas vocês casa, fazem alguma coisa além disso? Né? No tempo vago a gente trabalha, atende os clientes. De vez em quando. Brincadeira. Não, mas o dia tem quantas horas para vocês? Tem poucas. A gente dorme pouco e trabalha bastante. Mas a gente se diverte muito no meio do caminho. Acho que isso é o que é mais legal. É o que vale a pena, né? Diversão. Quando a gente divide o palco, né, que eu falo, com pessoas que a gente confia, admira, e a Andréia é uma dessas minhas grandes parceiras, as coisas ficam mais leves, né? Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz parcerias, isso é muito incrível. A gente chora, a gente ri, a gente faz tudo junto. Acabou bem, palma pra elas, por favor, elas merecem palmas. Mulheres incríveis. Aliás, as mulheres, elas estão tomando lugar que é de direito e por direito. Né? Vocês são competentíssimas e merecem realmente todos os espaços que vocês estão conquistando, né? Se apoderando, né? O apoderamento feminino é muito importante e acho que na Adnotária nós temos, por exemplo, a diretoria é metade homens, metade mulheres, né? A gente tem uma busca pela igualdade, é uma preocupação que a gente sempre tem, né, Sueli? E é interessante você abordar esse assunto porque no evento que nós fizemos recentemente em Curitiba, né, fizemos um evento com o Cresce Paraná, que foi um evento incrível, em parceria com a Adnotária. Fomos muito bem recebidos, fica aqui o nosso elogio e a nossa parabenização ao Cresce Paraná. E eu ministrei uma palestra juntamente com a Andréia sobre regularização de imóveis e foi muito legal o retorno que nós tivemos das mulheres que estavam presentes naquele evento, falando pra gente da importância de ver mulheres no palco falando sobre regularização de imóveis, né? Porque a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado tradicionalmente masculino e é muito legal que a Adnotária traz, né, o destaque pra mulher também dentro desse lugar. Então, a preocupação, isso é muito incrível. Geralmente quando você fala em cartórios, né? Quando você fala muito em cartório, acaba tendo muito mais homens. É comum. Sim. Nos eventos que a gente mesmo vai, participa, vai convidar, você tem a maioria homens. Então é muito legal ver, né, as pessoas se sentiam representadas. A gente teve duas advogadas, né, que elas trabalham com regulação de imóveis muito para as mulheres. Porque muitas vezes as mulheres, elas não têm conhecimento da documentação do imóvel. O marido compra, né, às vezes ela é dona de casa, então elas trabalham com isso. E elas vieram, né, conversar com a gente, foi muito legal. Muito interessante porque elas falam, né, que as mulheres só se dão conta da irregularidade dos imóveis no momento do divórcio. Olha, isso é uma preocupação. Sim. Não, e olha que legal, agora que eu percebi, os últimos 6 episódios do nosso Adnocast foram com mulheres. Né? Os últimos, não é, Capo Bianco? A gente teve a Renata Padilha, né, que gravou 2 episódios conosco. Nós tivemos a professora Fernanda Doreto e a Patrícia Paniza, com 2 episódios. Vocês duas também. Sim. Nossa, é incrível isso. E assim, eu fico muito feliz porque eu sempre, quando eu dou aula já há mais de 20 anos. Opa, não vamos falar a idade. Não vamos falar a idade, tá? Porque senão, 20 anos dando aula. É que eu comecei dando aula pro prezinho, né, tal. Mas assim, sempre os cursos, tanto de graduação, pós-graduação, cursos de extensão, para exame de ordem, para concurso público, a maioria são mulheres. Né? Então, realmente, o protagonismo claro, a gente tem um machismo estrutural, a gente tem tudo isso e tal, mas eu acho que eu fico muito feliz
de ver isso Sim. na Adnotari, que é um micronúcleo dentro da sociedade. É verdade. Né? Então, se a gente consegue exponenciar isso para a vida como um todo, né? Eu tenho a minha filha, né? Vocês também têm filhas, né? Você tem um casal, né? Tem um casal. Filho. Eu tenho a princesa Sofia, que já não é mais princesa, porque ela não gosta de ser chamada de princesa. Pra você sempre vai ser. Pra mim vai ser a minha princesinha Sossô, né? Tá? Não pode falar o apelido aqui. É verdade. Mas assim, é importante ter isso, porque a gente prepara. Eu acho que o mundo está um pouco mais igualitário também, Sim. né? Não, e a gente faz com que as mulheres, né, se sintam acolhidas dentro da nossa associação, né? Exato. Da nossa academia, porque em vários locais esse espaço não é permitido, né? E a Adnotari, ela propicia isso, então todo mundo se sente muito acolhida e protagonista, né? Se sente à vontade para poder se expor, para poder palestrar, para poder, né? E todos os nossos eventos a gente tem essa preocupação, como nós estamos atuando também na OAB, a preocupação também, em fazer, né, esse equilíbrio sempre importante. Aí acaba sendo natural, isso que é legal, né? Porque você tem alguns ambientes, ainda tem isso daí, que a mulher vai falar, não quer ouvir a opinião dela, né? E a gente aqui é igual, então a gente se sente, acaba sendo natural esse protagonismo também da mulher, né, dentro da Adnotari. Acho isso muito legal. Acho que é muito importante. Senso de pertencimento, protagonismo, de poder fazer. Porque assim, eu acho que dentro da Adnotari, assim, quem quiser fazer, faz. Sim, exato. Só falar com a gente. Tem espaço quer escrever um artigo, você tem o Migalha, você vai publicar. Sim. Se quer fazer uma palestra, fala, eu quero falar sobre o tema, fique à vontade. Então, a gente sempre dá essa abertura para todos que estão ali, né? Aliás, você que ainda não é associado, você vai se associar, tenho certeza disso, www.adnotari.org.br. Você já está fazendo a inscrição. E sabe o que vai acontecer? Você já vai poder ser convidada para vir aqui. É isso, Exato. Escrever artigo no Migalha, bem lembrado, eu tinha esquecido, artigo no Migalha. A gente está preparando o livro agora também. Não vamos falar nada, porque estamos preparando o livro da Adnotari. Tá no forno. Ainda nem entrou no forno. Tá lá, eu já tenho o meu tema. Preparação da massa. Tá no pré. No pré. Bom, mas olha só, a gente vai falar sobre, acho que uma questão muito importante, que é a aquisição de imóveis e a análise do que veio antes. Né, das aquisições antecedentes. Porque parece que é fácil analisar uma relação que tenha uma compra e venda ou qualquer outra relação imobiliária, mas não é simples de ser feito. Né? Então eu quero começar com aquela pergunta primária. Qual é a importância realmente de ter essa análise das aquisições antecedentes desse imóvel com viés da segurança jurídica para o atual adquirente? Essa análise ela é primordial, né? No processo de due diligence imobiliária, essa análise... Que nome bonito! Como que é? Due diligence imobiliária, né? É chique. Mas no processo de auditoria, né? Mas a auditoria também é uma palavra muito pesada, não é assim? Sim. Mas quando você vai fazer uma análise... Eu vou comprar um imóvel, eu vou adquirir um imóvel num leilão, eu vou comprar junto à imobiliária, enfim, qualquer tipo de aquisição do imóvel, você precisa fazer uma análise aprofundada daquele bem, porque a gente está falando de um imóvel de valor agregado muito alto, né? Então, eu não estou falando sobre um bem de baixo custo. E que o objetivo é ou você vai ganhar dinheiro em cima dele, ou você vai comprar para sua própria residência, né? Moradia. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na análise dessas documentações. Por quê? Muitas vezes eu tenho cláusulas restritivas, eu tenho condições resolutivas, eu tenho direitos potestativos, eu tenho gravames, que num primeiro momento, na análise da matrícula, não fica muito claro, especialmente se você não é especializado no assunto ou você é um profissional, mas que não atua na área do direito imobiliário. Então, muitas vezes passam desapercebidos e isso pode comprometer diretamente na própria validade do negócio ou na segurança jurídica daquele negócio imobiliário, né? Até porque algumas dessas questões não são tão usuais assim. Não. Né? Então, não é frequente de aparecer. Então, é claro que a gente vai falar doação. Doação é normal aparecer, mas tem algumas peculiaridades da doação que não são frequentes de serem evidenciadas ou às vezes são escamoteadas, né? São deixadas de lado. Né? Então, eu acho que é essa preocupação do profissional do direito, porque, e aqui quando eu falo profissional do direito, a gente tem que também partir da corretagem imobiliária, porque muitas vezes a imobiliária que vai fazer todo o papel de
transacionar aquele imóvel, né, fazer toda aquela intermediária entre o comprador e o vendedor, e tudo isso vai repercutir depois futuramente, né? Sim, então, e é o nome da imobiliária que está em jogo, né? A própria reputação, porque a imobiliária tem um dos papéis de fazer análise documental e passar para esse adquirente, né, se aquele imóvel está irregular, se não está, se tem segurança ou não tem segurança na hora da compra, de até mesmo precificar o valor, porque, né, nós até conversamos numa conversa sobre retificação de imóveis, que o imóvel irregular tem uma depreciação no valor de mercado, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e por isso que eu falo que uma análise superficial da matrícula é muito perigosa, especialmente quando eu falo do modo de aquisição, né, independente se é doação, compra e venda, se é transmissão causa mortes, cada um desses negócios, né, dessa forma de aquisição vai ter peculiaridades que vão impactar, então, na própria transmissibilidade dessa propriedade. Será que ela pode ser transmitida? Se ela for transmitida, é seguro ou não? Né? E a gente vai falar muito sobre isso na doação. Sim. Aliás, quem não viu, veja. Porque tá imperdível o episódio da semana passada sobre retificação imobiliária, que a Andréa dá show. A papa no assunto, não sei, ela é maravilhosa. Aliás, já cobramos curso dela. Estou registrando aqui mais uma vez curso da Andréa, não é? Sim. A Andréa só fala de retificação. Começa a conversar com a Andréa, quando vê ela tá falando de retificação de qualquer coisa, né, Jorge? Que é uma delícia, né? Eu só começo a falar de uso capião, eu falo, sim, mas olha, a retificação sempre teve, eu vi sua caminho da retificação. Porque como o Heitor diz, a retificação é a última ratio, né? Então, assim, primeiro a gente vai tentar fazer a uso capião. Eu falei o quê? A retificação. Desculpa, a uso capião é a última ratio. Então, primeiro a gente vai tentar retificar. Aí, se não der, a gente chama o Heitor. Exato. E sabe o que eu acho que é interessante? A gente vai te ouvir agora, né, Sueli? Mas como a gente já falou com a Andréia, e você estava nesse bate-papo, a propriedade que a Andréia fala, né? Ela assim, não sei o que, não, foi aqui, arrasou, meu. Né? Não, eu acho que a gente só tá deixando gostinho pra quem não assistiu voltar lá e assistir. Não, então vai lá e volta, assista. Vale muito a pena. Mas vamos entrar aqui, a gente tem 3 principais assuntos que você levantou pra mim, mas eu quero começar com a hipoteca. Né? A hipoteca não impede a venda. Não impede. Só que é um direito real de garantia, e como direito real de garantia, todo direito real acompanha a coisa e não a pessoa do titular. Então tá lá na coisa, né? O que se tem que ter de cuidado, e o que às vezes pode acontecer de... a gente tem, a hipoteca, ela vai voltar a ser muito utilizada. Tivemos uma alteração muito grande agora com a Lei 14.711, né? Então ela vai ser retomada, mas ela ficou com uma lacuna muito grande. Então, sempre que a gente vê uma hipoteca numa matrícula, é de anos, não, décadas, né? E muitas vezes, em corporações, isso aqui faz com que o credor sumiu, não se existe mais. Como que é essa relação credor hipotecário, hipoteca, baixa, venda? Quais são os cuidados aí nessa situação? Só fazendo um contexto, eu trabalhei durante alguns anos com crédito imobiliário, né? E aí a gente começou a perceber uma atuação maior de alienação fiduciária no finalzinho da década de 90, mas mais forte em meados de 2000. E veio com muita força. Então, até lá, né, até entrar com bastante força a alienação fiduciária, a gente tinha uma hipoteca como base, né, princípio de todo financiamento imobiliário. Então, a gente ainda tem muitos resquícios dessa época, né, tô falando de mais de 25 anos, pelo menos. E aí, quando a gente bate o olho numa hipoteca, a primeira coisa que a gente... uma hipoteca que tá lá, né, não foi baixada, a primeira coisa que eu tenho que observar é o prazo dela. Essa hipoteca tem mais do que 30 anos, porque se ela tiver mais do que 30 anos, e aí a gente volta pra due diligence da importância, né? Eu vou olhar só a matrícula? Não. A gente tá no Brasil, eu preciso olhar toda a documentação. Então, aquele rol de certidões que todo advogado e o corretor de imóvel tá acostumado a analisar, certidões de todos os distribuidores possíveis e imagináveis, se eu não tenho ação proposta do credor, se eu não tenho uma penhora registrada, ou uma penhora que foi deferida e não foi registrada, então se eu não tenho nenhuma ação do credor nesse sentido, por exemplo, essa hipoteca ela pode ser baixada de forma simples por meio de uma requisição no cartório de registro de imóveis, porque ela é considerada perempta. O que significa isso? Que a hipoteca ela não prescreve, né? Ela é considerada perempta porque o credor perde o direito de executar aquela garantia. Então eu tenho a possibilidade de não ter sido proposta nenhuma ação,
né, do credor, mas existe a possibilidade desse imóvel ter sido quitado, a dívida foi quitada, desculpa, e por algum motivo não foi averbada a baixa, que é muito comum. Nossa, é muito legal isso, né, Jorge? Até por imóveis de leilão, porque às vezes consta uma hipoteca, a pessoa fala, não vou comprar porque eu tenho uma hipoteca. Olha que interessante essa questão, né, da hipoteca perempta. Eu já tive casos, porque assim... É muito legal isso. Quando o imóvel é penhorado, vamos pensar numa ação de condomínio, tá? E você tem a hipoteca, há uma obrigatoriedade de intimação do credor hipotecário. Né? Os credores com garantia real tem que ser. E já aconteceu do credor hipotecário vir nos autos e falar assim, olha, já foi paga, só que não foi levado à baixa, está à disposição à baixa, mas não foi levado à baixa. E não tinha os 30 anos. Mas até no caso quando tem os 30 anos, tem que notificar também ou não precisa nesses casos? Então, assim, no caso do leilão. Do leilão é assim... Aí eu quero a opinião da Sueli, mas a minha opinião é o seguinte, enquanto não está cancelada, está em vigor. Sim. E se ela está lá, ainda que você fala, não, está perempta, tá não sei o quê. Não, mas espera aí. Enquanto não estiver com uma averbação de cancelamento da hipoteca, a hipoteca está lá tendo seus efeitos a priori. Então, eu opino, né? Eu falo, excelência, não dá para fazer o leilão porque o credor hipotecário não foi intimado. Aliás, eu tô com uma questão interessante num leilão que eu fui nomeado para fazer, um leilão judicial, cobrança de condomínio, porque assim, a hipoteca original, ela foi cedida para várias pessoas e no decorrer do tempo, que é uma complicação, o banco foi incorporado em outro, isso, aquilo, e eu, juro pra vocês, eu fiquei no registro imobiliário não tinha o CNPJ de uma das cessionárias que receberam a hipoteca. Falei, excelência, eu tenho dúvida se houve a validade das intimações aos credores hipotecários, para justamente ter isso. Né? E é exatamente isso. Às vezes ela tá quitada, mas se perdeu. Vamos falar que houve então essas sessões, né? O banco foi objeto de fusão, o banco tá em liquidação extrajudicial, né? Porque o banco, quando ele não entra em falência, ele entra em liquidação extrajudicial, e às vezes esses contratos ficam perdidos. A gente tá falando de contratos de pelo menos 30 anos, né? E aí, em vez da gente poder entrar num processo ou notificar judicialmente o banco para que apresente o termo de quitação para poder efetuar a baixa, a gente faz esse pedido diretamente no cartório de registro de imóveis. Olha que legal, né? E é super simples e rápido. Então, às vezes, você está diante de uma situação que você fala, né? Puxa, eu vou ter que judicializar isso aqui, de repente? Não precisa, é um requerimento simples. Mas você falou uma coisa simples e barato. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, que você falou o seguinte, olha, mas tem que ver se tem execução, se tem penhora que não foi levada à averbação, porque assim, a garantia, a hipoteca, como toda garantia, é acessório. Acessório à dívida. Então, o objeto principal é a dívida, relação de crédito e débito, só que a garantia real como o próprio nome fala, é a garantia do não pagamento daquela obrigação que é de natureza pessoal, mas a hipoteca tem natureza real. Se o credor hipotecário ingressou com uma ação de execução de título extrajudicial, até no curso dessa execução penhorou ou não levou à averbação, mas penhorou, a hipoteca mesmo assim cai, ainda que tenha esse detalhamento, ele não executou a hipoteca. A gente tem que tomar esse cuidado, porque ele tem o caminho da execução da hipoteca. Executou a dívida. Mas ele foi lá e executou a dívida que está garantida pela hipoteca, e aí no curso do processo ele penhorou. Sim. Se o imóvel não foi objeto de penhora, eu não posso executar mais essa garantia. Então, eu posso até executar a dívida, pode estar com a dívida sendo executada, mas se esse imóvel não foi objeto de penhora, ou seja, se ele não está garantindo o pagamento daquela dívida no processo, ela cai. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, muitas vezes, tem uma execução em andamento, esse imóvel até foi penhorado, mas a execução foi arquivada, está há muitos anos, a gente tem a prescrição intercorrente, tem uma série de questões, por isso que a gente fala, parece no primeiro momento que é super simples, mas precisa de uma análise cuidadosa de um advogado. É simples para quem tem o conhecimento, né? Isso é óbvio. Então, a gente pode, o advogado tem que ter esse conhecimento aprofundado para poder fazer esse pedido, até mesmo justificar junto ao cartório de registro de imóveis todas essas cautelas. E assim, vai ser necessário essas certidões do distribuidor, alguma coisa assim?
para esse pedido junto ao... Em tese não, né, Su? Mas é sempre bom, né, juntar, não é? Porque quando a gente fala sobre um pedido bem fundamentado, é claro, quanto melhor for fundamentado o pedido, quanto mais provas eu juntar de que eu fiz toda a minha lição de casa, o risco de nota devolutiva reduz, né? Então, eu acho que vale mais a pena você fazer tudo bem formuladinho, para que o oficial se sinta seguro também para poder fazer o cancelamento dessa verbação. Eu peço certidões também do proprietário tabular, né, das partes que consta ali aquela hipoteca, e peço, inclusive não consta qualquer ação. Exato. Eu acho que fica mais seguro também. O registrador se sente seguro. Que ele está cancelando, né? Ele está baixando ali uma garantia, né? Não cancela, ele está baixando uma garantia. E vamos mudar um pouquinho o mote desse assunto aqui, que tem tudo a ver com essas análises, mas questão da doação, né? A doação, muitas vezes, ela é muito utilizada, mas talvez falte a tecnicidade da aplicação da doação, né? E aí eu estou usando a questão, e eu quero te questionar isso, Suelen, é a questão da cláusula da reversão. Né? O que é, para que serve, de onde veio, para onde vai, e qual que seria o aspecto prático disso na realidade, porque muitas vezes o direito, eu costumo usar o exemplo da anticrese, né? Direito, é um outro direito real de garantia que eu nunca vi. Não, também não. Na prática, não. Né? Eu ensinava lá, credor anticrético. Né? E assim, eu falei assim, é lindo, mas não é para dar pro nome do teu filho. Por favor. Né? Vem cá, anticrético. Né? Não é. Mas assim, tem coisas que existem na lei, mas que não são práticas na vida. Né? Porque a lei sempre vai buscar soluções para a vida. Né? No caso, a doação com reversão é uma solução para a vida? Super. Ou para a morte? Ou para a morte. A Adri é cheia dessas piadinhas, é ótima. A cláusula de reversão na doação é uma cláusula que poucos profissionais conhecem e geralmente os escreventes no tabelionato de notas não dão essa opção para as partes. Eu acho ela muito importante. Pensa naquelas 3 cláusulas: empenhabilidade, comunicabilidade, só das 3, inalienabilidade, né? Exatamente, só as 3. Muito importante. E eu acho isso super importante porque a cláusula de reversão, eu tenho a doação do imóvel, certo? Mas existe a possibilidade do doador instituir essa cláusula de reversão dizendo o seguinte: caso o donatário faleça antes do doador, então a gente vai falar de uma morte prematura desse donatário, esse imóvel vai ser revertido para o patrimônio do doador. E qual é o objetivo dessa cláusula? É fazer com que o patrimônio do doador permaneça, o bem seja mantido no patrimônio do doador, que ele não se esvaia para os sucessores, né, os herdeiros desse donatário. Então ele vai retornar para o patrimônio. Essa cláusula de reversão, ela precisa constar expressamente na escritura pública de doação e ela vai ser mencionada, deve vir mencionada no registro, na matrícula do imóvel. Ela é importante. Por que isso é importante? Veja, vamos supor que o donatário recebeu o imóvel com essa cláusula de reversão e ele decide vender o imóvel. A pergunta é, o donatário pode vender o imóvel? Eu já ia te falar, você parece que tá pensando no que eu tô pensando, eu já ia te perguntar isso. Então, eu já fui mais rápido que você. Então, é a competência, né? Já sabe até o que vai perguntar. Já sabe o que vai perguntar, mas a resposta é sim, o donatário ele pode vender esse imóvel, mas o terceiro adquirente corre um risco gigantesco. Por quê? Porque se o donatário falecer, esse imóvel vai voltar obrigatoriamente para o patrimônio do doador. Independente de quem seja o titular. Exatamente. O terceiro adquirente vai perder, então, esse imóvel. Veja, isso é muito arriscado. E o terceiro adquirente, ele está ciente da existência dessa cláusula porque ela está averbada na matrícula do imóvel, né? Consta na matrícula do imóvel. Então, é muito importante. É o efeito erga omnes, né? E por isso que é muito importante quando a gente faz a análise prévia, né, da aquisição prévia desse imóvel, às vezes não fica muito claro. Quando eu vejo uma doação, a primeira coisa que eu falo é, além de ler toda a descrição, né, daquela transmissão, há necessidade de pedir a cópia da escritura dessa doação? Eu geralmente peço. Também acho importante de doação, né, Sueli? Exatamente. Porque às vezes aconteceu por algum problema, não constou, sabe, não consta alguma cláusula, né, registro de imóveis. Você fala, na escritura consta. Mas aí se não constar... Não, claro, né?
enfim, mas não se tornou público, né? Isso, e precisa ser retificado. Né? É Olha lá, já é um caso de retificação. Retificação. Porque isso é muito importante. Eu já peguei casos de doação, a gente estava fazendo uma análise de viabilidade para aceitar aquele imóvel como garantia de alienação fiduciária, e foi um imóvel recebido como doação. Num primeiro momento, estava lindo. Aí eu falei, eu quero dar uma olhadinha nessa escritura. Mas batata, tinha uma inalienabilidade. É igual igual quando você tem algum problema. Se você não faz exame, você não tem problema. Você faz exame, aparece o problema. Tinha uma cláusula de inalienabilidade naquele imóvel. Nossa. E a alienação fiduciária é alienação. Exato. Se ele é inalienável. E pra quem não sabe, a cláusula de inalienabilidade impede, inclusive, que eu dê aquele imóvel em garantia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque toda garantia, né, hipoteca, alienação fiduciária, é um início de alienação, Exato. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ai, que preciosismo exagerado, é muito burocrático, mas se você está sendo contratado para fazer uma análise detalhada do risco daquela aquisição, é sua obrigação olhar nos detalhes, né? Evitar o problema, né? Exatamente, você foi contratado exatamente para isso. Então, no caso, então, de falecimento prematuro, em que houve a venda para um terceiro, ele vai perder. Tá? Porque tem que estar registrado na matrícula essa questão. Então tem que tomar bastante cuidado nisso. E aí vem o assunto, assim, a pergunta que todo mundo faz, né? E o ITCMD? Então vamos pensar o seguinte, o donatário faleceu antes do doador, o imóvel retorna para o patrimônio dele. Nisso. E aí, nesse caso, eu pago ou não pago o ITCMD? Né? A cláusula, é importante que todo mundo entenda que a cláusula de reversão, ela tem a natureza jurídica de uma condição resolutiva. A natureza jurídica, se o Kikunaga tivesse aqui, ele ia ficar feliz. Ele já ia perguntar qual a natureza jurídica da cláusula de Aliás, reversão. fica o nosso abraço pra ele. A cadeirinha ali, ele já tá ali, já temos ele aqui, já. Que nos obriga a estudar sobre a natureza jurídica de tudo. Exato. Mas é importante. Mas é super importante, porque veja, nesse caso, que a saída é a natureza jurídica. Se a cláusula de reversão tem uma natureza jurídica de condição resolutiva, significa que a morte resolve a doação. Né? Mas não é qualquer morte, é a morte antes do donatário, antes do doador. Exatamente. Né? Então, porque assim, a morte geralmente é termo. Né? A gente aprende lá, a morte é termo, porque a gente não sabe quando, mas todo mundo vai. Então, é um evento futuro certo. Exato. Só que aí a condição é um evento futuro incerto. O incerto é saber o momento. Se o donatário falece antes ou não do doador. Né? Por isso que é condição e resolve o contrato. Perfeito. Então, o que o doador vai fazer? Ele vai até o cartório de registro de imóveis, vai fazer um requerimento administrativo, juntar a certidão de óbito do donatário e requerer, então, a reversão daquela doação, que é a restituição do imóvel ao patrimônio dele, né? Nesse caso, não há transmissão de propriedade, porque eu tô falando de uma cláusula resolutiva, então não cabe aqui a cobrança do ITCMD. Fica aqui a dica para quem for fazer essa resolução. Muito legal. E não cabe o ITCMD do donatário que faleceu, mas também não cabe TBI por conta da cláusula de reversão, ou cabe? Do ITBI, no caso de venda? Não, da reversão. Não, também não cabe porque a condição resolutiva não... Não, porque como não há uma transmissão... Sim. Né? Exato, Porque o ITBI é imposto de transmissão de bem imóvel, você não vai ter o ITBI também. Exatamente. Então, aqui não cabe o pagamento de nenhum imposto, só vai fazer o cancelamento dessa doação, né? Ela vai deixar de existir. Mas vamos pensar o seguinte, ocorreu tudo certinho, quem morreu primeiro foi o doador. Né? E aí, nesse caso, a cláusula de reversão ela ainda existe. Então, para não ter o risco na hora de venda e tal, o que esse donatário vai fazer? A propriedade vai se consolidar, então, definitivamente, né? Eu não tenho mais condição resolutiva aqui. Ele vai averbar o cancelamento disso, ele vai fazer o cancelamento dessa cláusula de reversão, juntando só a certidão de óbito do doador. Sim. Né? E aí baixa, e acabou. Aí ele pode vender com tranquilidade. O que muitas vezes não é feito. Não é feito, esse é o problema. As baixas, elas não são feitas por dois motivos. Primeiro, pela falta de conhecimento. E segundo, porque as pessoas acham que o custo é muito alto. E às vezes não é. E o custo não é. Não é. É uma averbação. E o interessante, vamos imaginar o seguinte. O doador morreu, então a condição resolutiva deixou de existir. Tá. O donatário depois, na sequência, falece. Né? Claro, para fazer o inventário dele, como a condição resolutiva deixou de existir, patrimônio definitivamente entrou na esfera de domínio do
donatário, então vai fazer o inventário e a partilha. Mas para isso precisa ter a prova de que o doador faleceu antes. Né? Exato. Então pode acontecer de essa situação ficar nebulosa, né? Sim, na prática, né? Então vai precisar solucionar isso. E rapidamente a gente faz isso, né? Então você pegou um inventário de um imóvel recebido a título de doação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, tem cláusula de reversão? Tem. Foi feita a baixa? Não. Junta a certidão de óbito do doador, faz a baixa e depois logo em seguida faz o inventário. E quem for comprar ter essa percepção também, ó, não foi dado a baixa da cláusula de reversão. Exato. Então, pede pra dar promove aí, baixa. que pode ser concomitante, né? Porque Sim. a certidão de óbito prova de forma Você leva inequívoca tudo a o registro, né? E é falecimento. feito de Sim. forma... E extrajudicial a gente consegue fazer tudo, né? Então você faz a baixa extrajudicial, faz o inventário extrajudicial e regulariza. A gente está entrando num campo de... perceba que a doação e sucessão tá muito ligado. É verdade. Por isso que eu vou chamar agora o nosso quadro. Ó, por quê? Porque tem tudo a ver. Eu vou chamar o Causos do Mundo Notarial e Registral. É isso aí, neste momento do nosso episódio, esse quadro faz com que realmente as nossas participantes aqui tragam uma situação inusitada, prática, vivenciada, que interfere no direito notarial e registral. E já que a gente está falando de doação, sucessão, né, muitas vezes a doação ela é utilizada como forma de planejamento sucessório, né? Aquela famosa doação com reserva de usufruto que acontece. Mas espera aí, doação com reserva de usufruto. Como que é? Você tem um caso aí com relação ao imposto, né? O ITCMD decorrente da extinção do usufruto. Como que funciona isso na prática, Suelen? Só para contextualizar para o pessoal, vou falar do ponto de vista de São Paulo, tá? Mas vamos pensar primeiro no usufruto. Quando eu faço a doação com reserva de usufruto, eu dou a nua propriedade, né, que é uma propriedade restrita, e fico com o usufruto, né? Essa doação com usufruto, quando eu tenho a doação conjuntiva com reserva de usufruto, é quando um marido e a mulher, por exemplo, o pai e a mãe doam um imóvel para um filho. Eles ficam com usufruto e esse filho recebe a nua propriedade. E aí, antes da gente chegar no ITCMD, porque eu gosto de contextualizar tudo... É importantíssimo. É outra professora, já tem mais um curso aí. Suelen, já prepara o curso. Não, acho que é importante para que a linha de raciocínio seja seguida, né? Então, quando eu faço essa doação, o que acontece? Uma dica aqui para você, que não está acostumado a lidar com essa questão. Nesses casos de doação conjunta, é importante que eu verifique se existe cláusula de acrescer. E as pessoas não sabem o que é isso. E isso é super importante, gente. Quando eu faço uma doação com cláusula de acrescer, significa que na morte de um deles, de um dos usufrutuários, esse usufruto vai ser acrescido automaticamente para o cônjuge sobrevivente, né? Então, o pai faleceu e a mãe ficou. O usufruto dela, se for vitalício, por exemplo, até a morte dela, ela vai perpetuar integralmente para ela. E o nuproprietário manterá sua nupropriedade até o fim. Isso é muito importante para resguardo do usufrutuário, tá? Se não existir essa cláusula de acrescer, é o grande problema. Porque o usufruto se extingue com a morte. Então, se eu não tenho a cláusula de acrescer e o pai faleceu, o usufruto dele é extinto automaticamente. Isso significa que sobre aquele 50% que a ele pertencia, o nuproprietário vai ter a propriedade integral, plena sobre o imóvel. E o usufruto vai ficar só com 50% para a mãe, né? Então, isso tem que tomar bastante cuidado, especialmente quando eu não tenho, por exemplo, filhos incomuns. Então, eu tô falando, o marido e a mulher doaram para o filho, mas o filho era só dele ou era só dela. E às vezes tem brigas familiares, aí isso pode gerar contendas. E olha só que interessante, se é só olha como a gente abarca mais coisas aí. Se o usufruto ficou só pela metade, né, só a metade do cônjuge sobrevivente, e a outra metade que o usufruto extinguiu porque não teve o direito de acrescer, ficou para, agora o proprietário tem a posse plena, a propriedade plena sobre metade,
ele pode cobrar Aluguel. aluguéis, né? É um Metade problema. do aluguel do usufrutuário. Exatamente, Exato. sim, Né? sim. Então, quando às vezes eu falo sobre filhos comuns e não tem brigas familiares, Sim. tá ok. Ok, Mas de a gente boas. tem brigas familiares quando os filhos são comuns e quando eu tenho Tem, filhos... todos os Mexeu com dinheiro. Exatamente. Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado. Por isso que fica aqui a dica para você, advogado, que vai fazer uma escritura de doação com reserva de usufruto, né? Fique atento a essa cláusula de acrescer. Daí vem a questão do ITCMD. Então, quando eu instituo o usufruto, aqui em São Paulo, o valor da nua propriedade é de 2/3 do imóvel e o valor do usufruto é de 1/3. Em outros estados, os estados podem variar. Nós estivemos recentemente no Paraná, em que lá é 50% o usufruto e 50% é o valor da nua propriedade, né? Quando eu faço a instituição do usufruto, eu preciso pagar o imposto, que é o ITCMD, né? Aqui em São Paulo, no Paraná e em outros estados, eu posso fazer esse pagamento de forma fracionada. Então, vamos pensar em São Paulo, que custa 2/3, eu pago 2/3 do ITCMD na instituição. E quando eu for cancelar, né, baixar o usufruto, eu preciso pagar o 1/3 que faltou. E muitas vezes, o donatário não sabe disso, nem mesmo o doador, né? E vamos pensar no planejamento sucessório, os pais estão doando o imóvel para os seus filhos, e eles querem já fazer o pagamento de tudo, porque eles não querem que os seus filhos, depois no momento futuro, que sabe lá Deus quando vai ser, tenham esse gasto financeiro, que muitas vezes o filho não tem nem condições, né? Vamos pensar em filhos menores, né? Se os pais falecem antes dos filhos e às vezes não tem dinheiro para poder fazer todas as baixas. É o único patrimônio. Às vezes eu tô falando até de vários patrimônios, né? Então o custo fica muito alto. Então o que acontece? Eu posso fazer o pagamento integral no ato da instituição do usufruto. E isso geralmente não é também orientado, né, o interessado no momento da lavratura dessa escritura. Então fica aqui a dica. Tá? Questões interessantíssimas. E esse foi o nosso Causos do Mundo Notarial e Registral. Olha, esse tema, doação é um tema fantástico, né? Aliás, você tinha tocado, Suelen, nas cláusulas limitativas, agregadas ou não à doação. Porque a doação pode ser pura e simples, ou pode ter algumas cláusulas que possam limitar, de alguma forma, a extensão dessa doação. A gente já falou da cláusula de reversão, né? Mas tem a cláusula que você também já tocou de inalienabilidade, impenhorabilidade e eu sempre esqueço. Incomunicabilidade. Né? Essas três situações aqui, mais a cláusula de reversão. Primeiro, sobre essas três, incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Elas vão se estender de forma absoluta, podem ser revogadas posteriormente, vão valer principalmente a indisponibilidade no caso do falecimento do donatário. Então, a cláusula de indisponibilidade vale após ele falecer também com relação a cônjuge ou cônjuge? Vamos lá. Eu fiz um pupurri aqui. Eu fiz um pupurri. Na doação eu posso estipular essas três cláusulas, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com essas cláusulas quando eu estou instituindo, para que ela não seja um grande peso para o donatário. Então vamos pensar na inalienabilidade. Então, como nós falamos, eu não posso doar, vender, dar em pagamento, oferecer aquele imóvel como garantia. Ela é extremamente restritiva. E aí, muitas vezes, com o passar do tempo, aquele imóvel vira um peso, né? Porque eu tenho um custo para manutenção daquele imóvel e eu não posso vender. Então, dependendo da situação financeira em que eu me encontro naquele momento, aquele imóvel acaba se tornando um grande estorvo, né? Então, existem várias questões, várias coisas que a gente pode, alternativas que a gente pode achar, inclusive transferir essa cláusula de inalienabilidade para outro imóvel. Isso é muito interessante, eu faço a subrogação dessa cláusula. Legal. Então vamos pensar que eu tenho 2 imóveis, então eu tiro, mas aí tem que ser pela via judicial, não vai ter jeito. Mas eu tiro a incomunicabilidade daquele imóvel, inalienabilidade, e passo para um outro imóvel que eu tenho. Ou eu vou vender esse imóvel que é muito caro e vou comprar um outro imóvel menor, e aí sobre esse imóvel eu vou também transferir essa cláusula, né? Tem que ser judicial, mas é uma alternativa. Mas também existe a possibilidade de discussão judicial para cancelamento dessa cláusula quando ela for extremamente abusiva, tá? Mas não é a praxe. Então vamos voltar para elas.
Quando tem essas 3 cláusulas, elas podem ser vitalícias ou temporárias. Então, eu posso estipular essa cláusula até a morte do doador, até a morte do donatário, ou ou pode ser temporária, então até que o donatário se case e constitui uma família, até que ele se case e tenha um filho biológico, um filho adotivo, enfim, as condições são inúmeras, tá? Então, existe a possibilidade dela ser também temporária. E aí, quando a gente fala sobre a incomunicabilidade, né? Ou seja, aquele bem doado não se comunica com o cônjuge ou com um companheiro, o objetivo é proteger o patrimônio no meio da família. Então, caso o donatário venha a se divorciar, aquele imóvel não entra no processo de partilha, porque ele é um bem comum de quem recebeu, do donatário. É o bem particular. Né? Desculpa, particular, do donatário. Então, ele não entra na partilha. Mas quando eu falo em falecimento desse donatário, a gente vai observar o regime de bens. Sim. Né? Então, se o donatário é casado sob o regime da comunhão universal de bens, ele vai herdar por meio de doação. Tá, de meação, desculpa. Ele vai ser meeiro daquele imóvel. Agora, se é comunhão parcial de bens, ele vai concorrer com os herdeiros. Então, a gente tem que analisar essa questão da incomunicabilidade em caso de morte. Tá? Isso eu acho que é um ponto muito interessante, porque às vezes não é a percepção que a população tem. Quando se instituiu essa cláusula de não ter a comunicação, né, a incomunicabilidade, ela acaba realmente somente sendo válida no caso do divórcio, que aí sim ele vira um bem particular, mas na sucessão entra o regime de bens como qualquer outra sucessão teria, né? Eu acho que os esclarecimentos são muito importantes, que nem a inalienabilidade. Tem que ter esclarecimento. Olha, você vai proibir que aquele bem, o seu donatário, aquele que você quer beneficiar, você está beneficiando ele, só que ele não vai poder vender. Exato. Né? Exato. Isso pode se tornar um estorvo, né? Como você bem disse, porque a evolução, a gente não sabe qual é o futuro. Por isso que essa cláusula temporária é interessante, a condição temporária dela, né? Porque eu posso dizer, enquanto ele for menor, não pode vender. Sim. Mas a partir do momento em que ele constitui família, de repente, talvez seja interessante. Idade, né? Ou 25 anos, ele pode vender. Exato. E é interessante isso daí, Suelen, porque eu já fui no cartório fazer, né? Alguma doação, alguma coisa, e o escrevente já fala, você quer pôr aquelas 3 cláusulas? Você fala, qual que é? Eu acho que é legal. Automático, sem explicação. Automático. E aí você fala, eu acho que é legal essa cláusula. E coloca. Né? E aí, André, você tocou num ponto interessante, porque o que acontece? Eu posso fazer uma escritura de doação sem advogado? Pode. Pode ir lá no cartório, e eles vão fazer. E o escrevente vai dizer, você vai querer colocar as 3 cláusulas? 3 cláusulas, que lindo. E aí, o doador vai falar... E a pessoa pergunta qual? Aí você fala, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Nossa, proteção do patrimônio. Aí você fala, olha que esse nome tão bonito, né? O cara já não gosta, né? O doador já não gosta da nora do genro. Aí a esposa fala assim, bem, é bom, viu? Porque aquela mulher dele, não sei não. Eu não gosto muito dela. Não gosto dela. E ele, vai que ele ele não tem muito juízo. Aí é bom, vamos colocar. Ele vai vender. E o objetivo realmente é proteger o patrimônio, né? Naquele momento. Mas você tem que aprofundar um pouco mais, né? Por isso que é a importância do advogado, porque ele vai explicar para o doador todas as consequências daquelas cláusulas e de repente dizer o seguinte, olha, entendendo o seu objetivo, vamos colocar aqui de forma temporária. Exato. Vamos estabelecer aqui um critério, né, para que isso não seja um peso, um estorvo para o seu filho, de repente, donatário, né? Verdade. Você vê como o conhecimento muda muita coisa, tudo, né? Porque se você tem o consentimento motivado, a verificação dos porquês, você vai agora lá na hora... Você toma a decisão, né? Você toma a decisão de incluir lá 3 cláusulas. Tem aquelas 3 cláusulas, quais são? Pô. E a princípio elas são protetivas. São protetivas, mas no futuro, né, realmente tem, então, colocar um termo, uma condição, né? E de repente até a morte do doador, já ok, mas muitas vezes tem até a morte do donatário, e né, é muito tempo, né? E aqui acho que é importante a gente falar o seguinte, o doador pode revogar essa cláusula quando ele quiser? E sim, a resposta é sim. Então ele pode
putz, naquele momento eu instituí a cláusula, mas hoje não faz mais sentido, né? Eu posso fazer uma escritura pública de renúncia e registrar essa escritura pública depois na matrícula do imóvel, em que ele renuncia àquelas cláusulas estipuladas. Ou, eventualmente, o donatário vai fazer a venda desse imóvel e o doador entra lá, já na escritura pública, anuindo com a revogação daquela cláusula, também é possível. Daí a gente... O doador pode cobrar por esse... Aí seria um resgate, né? Tem essa figura do resgate ou não, para essa situação. Eu não conheço. Eu libero para venda, só que me paga aí alguma coisa. Mas ou acho que não ele é uma coisa... a própria natureza da doação, né? Eu entendo. Não... É que como é momento futuro, você nunca sabe o que motivou lá atrás e o que tá lá na frente. O que de repente a gente pode fazer é pensando no usufruto, tá? Então, no usufruto, pensar nisso. Então, vamos lá, eu tenho usufruto e vamos pensar aqui no exemplo do pai e filho, da mãe e do pai que doaram para o filho. Os pais têm o usufruto, o filho tem a numa propriedade, o filho quer vender aquele imóvel, os pais concordam, uma mega oportunidade. Não vamos perder esse negócio, ponto do usufruto. O que a gente pode fazer? Faz o compromisso de compra e venda, mas também pode ter um contrato particular por trás, condicionando que o produto daquela venda vai ser utilizado para comprar um outro imóvel com obrigação de instituição do usufruto para os pais. Sim. Isso é legal também. Ou, de repente, ele compra o imóvel, né, o produto da venda vai para o filho, mas uma parte fica com os pais como pagamento daquele usufruto que ele poderia ter direito de exercer. Até que fosse o único bem para ele se resguardar também, né? Para ele não ficar sem nenhum patrimônio, né? Sim, porque lembrando que o usufruto é o direito de usar e gozar do imóvel. Então, o usufrutuário, ele pode usar como moradia aquele imóvel, mas ele pode locar aquele imóvel e utilizar aquele valor como renda. Sim. Por isso que a gente pode negociar valores aí nesse caso. Mas na doação eu entendo que não, porque foge. Só com a reserva de usufruto, com a reserva de né? usufruto, sim. Então vamos aproveitar, porque eu quero entrar num outro tema, mas eu quero já aproveitar e fazer um outro quadro que a gente tem aqui do nosso Adinocast, que é o Vai Dar Registro? Nesse momento, a gente vai fazer o quê? Vai aproveitar a experiência, o conhecimento de alguma situação que vai bater lá no registro imobiliário ou vai ter alguma repercussão notarial e registral para a gente entender realmente como funciona, se dá registro, não dá, e se dá registro, como que vai ser efetivado esse ato de registro, porque é muito importante a gente ter essa vivência na prática. E já que a gente está falando de situações antecedentes àquela venda e tal, a gente tem uma situação que vamos entrar agora e eu quero que você também conceitue isso, é a questão da retrovenda, uma cláusula especial que acaba não sendo muito utilizada, né? Mas assim, o fato dela não ser utilizada não significa que ela não é interessante. Né? Porque para várias situações pode ser muito interessante. Eu queria que você desmistificasse então primeiro a questão da retrovenda e também, já que a gente está nesse quadro Vai Dar Registro, como que é feito o registro disso? Né? Tem que ter publicidade, não tem, vai ficar todo mundo sabendo, como que funciona a retrovenda? O que é a retrovenda? Qual a natureza jurídica da retrovenda? Vem cá, Kikunaga. Qual a natureza jurídica da retrovenda? E como que ela é realmente efetivada no registro? Vamos lá. Infelizmente, eu repeti algumas vezes aqui nesse podcast, nesse episódio, sobre o desconhecimento sobre algumas cláusulas, e essa é mais uma delas. Por isso que eu acho que esse episódio é tão interessante para você que atua no mercado imobiliário, né? Na compra e venda, existe a possibilidade de eu instituir uma cláusula de retrovenda. Essa cláusula vai ser inserida na escritura pública de venda e compra, ok? E o que ela prevê? Que existe a possibilidade desse vendedor recomprar o imóvel dele dentro do prazo de até 3 anos, e esse prazo de 3 anos ele é contado dessa venda originária, tá? Então vamos lá, tô passando por dificuldades financeiras, preciso muito de grana rápida, eu vou vender o meu imóvel, mas eu tenho um apego muito grande ao imóvel que eu nasci, que eu cresci, que eu constituí minha família, sei lá, e eu tenho interesse de recomprar esse imóvel dentro de um prazo de 3 anos. Esse prazo pode ser menor do que 3 anos, tá? Mas ele nunca pode ser superior a 3 anos. E aí eu estipulo essa cláusula de retrovenda e, dentro desse prazo, quando eu restabelecer as minhas condições financeiras, eu vou recomprá-lo dentro desse prazo. E o vendedor,
que seria o comprador original, ele não pode se negar a me revender esse imóvel. Por isso que a gente fala que é um direito potestativo. Eu vou exercê-lo independente da vontade do outro. Então, essa cláusula permite essa recompra de forma obrigatória pelo um preço que já foi estipulado na escritura pública. Pode ter sido estipulado na escritura pública, pode ser convencionada uma outra forma de avaliação do imóvel no momento da recompra. Isso fica livre de estipulação entre as partes. E aí eu faço essa recompra desse imóvel, pagando ITBI, não, é a recompra, né? Já falo o nome, é recompra. Então eu pago o imposto do ITBI, pago todas as custas de cartório. É uma nova compra, os custos são os mesmos, mas eu tenho direito então de reaver aquele imóvel para mim. E essa cláusula, ela é muito importante. Quando a gente estava falando sobre análise prévia da aquisição, vamos lá. Eu estou analisando um imóvel, putz, eu adorei esse imóvel, quero comprar. Aí quando eu olho, tem uma cláusula de recompra lá na matrícula do imóvel, porque ela tem que estar expressa. E aí a importância da gente pedir sempre a escritura pública. Porque tem algumas coisas assim que dá indício de que tem uma cláusula de recompra ali escondida, ela tem que estar expressa. Mas, dependendo da situação, é importante que a gente analise essa escritura pública antecedente, né? Mas ela precisa ser expressa na matrícula. Então, se eu estou comprando o imóvel e tem essa cláusula de recompra e está dentro desse prazo de exercício, eu, terceiro adquirente, corro um risco gigantesco, porque é um direito potestativo, ele vai ser exercido independentemente da vontade da outra parte. Então eu posso perder esse negócio. Vai caber indenização? Sim, mas assim, a gente sabe como é a indenização, como funciona no Brasil, né? Você vai correr o risco de colocar o seu cliente nessa situação? Não, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, e aí no registro vai ter do ato lá, registro tal, número tal, por força da escritura de compra e venda, tal, os proprietários acima qualificados, tal, vender um imóvel a Andréa Chinalha, tal, não sei o que, tal, qualificada, casada, isso, e aí vai ter que foi pactuado cláusula de retrovenda para exercício dentro do prazo de, e aí a gente estipula o prazo. Que é até 3 anos. Exatamente. E já nessa cláusula vai ter as condições de pagamento, valor e condições de pagamento, ou vai ser negociada no registro eu não precisa constar, mas na escritura pública de venda e compra pode constar. Pode constar já o valor que vai ser fixado dentro desse prazo, a forma de reajuste desse valor, né? Então, posso estipular, por exemplo, que vai ser feita uma avaliação por um corretor ou imobiliária XPTO, porque eu tô falando de 3 anos. Então, eu posso escolher um avaliador que vai fazer a avaliação desse imóvel. A forma de avaliação é livre, tá? Posso deixá-la já prefixada ou dizer como é que ela vai ocorrer. Como essa porque é importante, porque assim, o adquirente, então, compra e venda o adquirente lá originário, né, o que comprou o imóvel, ele vai poder usar, é proprietário na sua plenitude. Na plenitude. E ele vai poder fazer acessões, reforma, vai poder realmente tudo, até vender. Sim. Só que a cláusula de retrovenda persegue quem vier a comprar nesse período de até 3 anos e tal. Então, eventualmente fixar um valor pode ser contrário a esse interesse que o comprador... eu quero comprar, mas eu vou ser obrigado a te revender, né, a retrovenda. Mas espera aí, e eu não vou poder reformar? Eu quero trocar os armários embutidos, eu quero fazer um quarto a mais, eu quero cobrir a garagem. Vai gerar como valorização. Como a gente está falando, né? de um prazo de até 3 anos, então vamos pensar, dependendo do prazo, se eu for estipular um prazo curto... deixar um valor pré-fixado talvez não seja ruim, né? Porque, vai morar por pouco tempo. Uma correção monetária no valor, não vou fazer grandes investimentos e tá tudo bem, né? Mas quando eu falo de um prazo maior, aí sim eu entendo que é importante a gente fazer. Por isso que esse cuidado do profissional. Daí eu vou dizer, posso fazer escritura de venda e compra sem advogado? Posso. Mas você vai ter conhecimento de todos esses detalhes? Não. Os riscos, né? Então, todos esses cuidados, né, que o advogado vai fazer para proteger o cliente que está vendendo, que tem o interesse de recompra, e até mesmo do próprio comprador, que vai perder o imóvel, né? Vai ser obrigado a revendê-lo, que é o papel do advogado aqui, né? E o interessante é que eu já vi, na prática, ser utilizada a retrovenda como uma forma de alavancar dinheiro, como você falou, às vezes está passando por dificuldades, isso, aquilo, mas para outros fins. Então, em vez de dar um imóvel em hipoteca,
alienação fiduciária, a venda com reserva, né, com essa cláusula de retrovenda, acaba sendo um fomentador para o quê? Porque é uma garantia, não é nem garantia, né? É a plenitude para aquele que é o que está emprestando dinheiro, vamos chamar assim, porque ele vai se tornar proprietário. Exato. E se eventualmente não pagar, que não recomprar, já era propriedade plena, né? Infelizmente, essa cláusula ela não é tão bem vista assim no mercado. Não significa que ela é ilegal, que não pode ser utilizada. Mas muitas vezes ela não é bem vista porque pode esconder negócios usurários, né? Onde eu tenho cobrança de juros abusivos, que foi exatamente o exemplo que você deu. Então, quando eu falo da agiotagem, que é o exemplo mais clássico, o agiota, quando ele vai emprestar o dinheiro, ele poderia fazer hipoteca em cima daquele imóvel, né? Alienação fiduciária, mas não. Ele simula uma compra e venda. Então, é importante dizer que, nesses casos, existe uma simulação. Então, o que ocorre é um contrato de mútuo, empréstimo de dinheiro, mas ele simula como uma compra e venda com essa cláusula de retrovenda. Se o devedor não pagar dentro do prazo, ele perdeu a garantia, o que é proibido no nosso ordenamento. E aí é nula, né? O negócio jurídico, né? Como é uma simulação, é um negócio nulo de pleno direito. E aí, o proprietário, que é o devedor, ele pode alegar a nulidade? Sim. A pergunta é, ele vai fazer isso? Nem sempre. Porque a gente está falando de negócios muitas vezes que envolvem uma atividade um pouco mais violenta. Um grau de risco. Um grau de risco alto. Então, muitas vezes, esse devedor, ele não vai alegar a nulidade e vai perder o imóvel. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, quer dizer, não pode desvirtuar a utilização do instituto. O instituto é para que realmente tenha uma possibilidade, o exercício de um direito potestativo, que vai ser sempre uma possibilidade, porque vai depender do vendedor. Eu vou querer ou não exercer a retrovenda, o meu direito de ter a compra novamente, a recompra, mas isso não pode desvirtuar o instituto, porque o objeto é o imóvel, e aí dentro do prazo de 3 anos no máximo, podendo ser pactuado um prazo inferior, né? Então, não pode ter. Então, vai ter... e passou os 3 anos. Eu perco... Você perde, mas precisa ter algum ato de registro, porque já está lá constando, aí é o objetivo, né? Sim. E esse prazo de 3 anos é da escritura ou do registro da escritura. Da escritura de venda e compra. Porque vem lá por força da escritura, tal, lavrada no tal tabelionato, isso, data tal. Tem a data. Então é essa data da lavratura da escritura que conta o prazo. E aí eu não preciso fazer a baixa, digamos assim, dessa cláusula de recompra. Porque aí é termo. Porque é termo, não é condição. Perfeito. Legal. A natureza jurídica da cláusula de retrovenda. Olha a importância do estudo. O Kiko Naga vai ficar orgulhoso da Suelen. O Kiko Naga tá vendo assim, ó. Ele tá vendo. Que lindo, aprendeu. Então, realmente, olha só, são coisas que talvez não são usuais. Não. Eu acho que o que é mais usual aqui é a questão de doação com reserva de usufruto. Isso acontece muito. Aliás, várias vezes eu já fiz leilão da nua propriedade, porque tem conteúdo econômico e tal. E na avaliação da nua propriedade, olha, muitas vezes não se levou em consideração o usufruto. Exato. E é aquilo que a gente está falando, a nua propriedade vale 2/3 do imóvel. Então, mas será que para fim de avaliação é isso mesmo? Não. Né? Até eu fiz um leilão interessante que no curso do leilão eu tomei conhecimento que a usufrutuária tinha falecido. Faleceu. No curso do leilão. Então, estava lá no edital, ela foi intimada da penhora, foi intimada do edital do leilão, tudo, só que no curso eu fiquei sabendo, e aí quem até me falou foi a própria executada me informou, e eu falei assim, olha, você pode me encaminhar a certidão de óbito? Ela acabou me encaminhando, e o que eu fiz? Para dar publicidade, eu coloquei no site lá para todo mundo que quisesse participar, porque o usufruto plena, né? Porque assim, vai cair o interesse, todas essas cláusulas, principalmente o usufruto no leilão, vai fazer com que haja perda do interesse. Porque eu posso fazer a venda em leilão de um imóvel que tem cláusula de retrovenda ainda no prazo de vigência, só que vai gerar uma perda de interesse muito grande, esvaziar até a avaliação daquele bem, no caso do usufruto também, o que muitas
muitas vezes é desmerecido na avaliação. Ó, quando você for fazer a avaliação de um bem penhorado, leve em conta também retrovenda, cláusula especial de retrovenda, o usufruto, porque isso interfere no valor do conteúdo econômico daquele bem. Completamente. Né? Até por conta do negócio. Então, no proprietário pode vender o imóvel com usufruto? Pode, mas sim. claro, quem vai comprar vai falar assim, pô, mas eu não vou Não poder posso usar usar. até morrer. Exato. Lá, né? E falei, essa E pessoa não vai tá ter- bem, a pessoa faz academia e tá lá, né? E não vai Mas ter- a pessoa fala, é idoso, É mas idoso, aí você vai ela ver. vive até 110 anos. Você fala, pô, Meu avô foi até 104. Tá vendo? Meu E- tio com 91 anos, recém-casado. Então, Você foi no casamento dele. casamento dele. Que- Então, assim, tem que tomar Fala, cuidado. causos, só que aí causos seria Causos direito- de família, Causos no de caso. família. Né? Vamos incorporar aqui Exatamente. causos de família. Né? E é importante isso, porque não vai ser uma morte matada, né? Tem que ser uma morte morrida. Exato. Ou não matada pelo beneficiário. Pelo né, amor de dessa Deus, saúde. Mas são cláusulas, são situações, hipóteses que é um cuidado muito extremo. Então, doação tem que sempre analisar, tem usufruto ou não, e a extensão desse usufruto, as condições, as questões das cláusulas especiais de inalienabilidade, indisponibilidade, a questão da incomunicabilidade, empenhorabilidade, eu até falei indisponibilidade, mas não é. Incomunicabilidade, É que você tá mais empenhorabilidade, acostumado com disponibilidade. que aparece mais. Então, mas temos que tomar cuidado também com também a disponibilidade. e buscar a origem. Como a gente está falando de Exato. análises antecedentes, né? Também. Qual é a origem daquela indisponibilidade? Também Exato. tem que ser muito bem Porque analisada. eu já vi casos, já fiz análise de compra e venda que tinha cláusula de indisponibilidade que foi baixada. Mas quando eu fui dar uma olhada, porque tá baixada, curioso, mas você né? fala, não vou olhar. Vamos olhar. Vamos lá, óbvio, vamos né? lá. E aí o processo ainda estava em andamento e tudo mais. Então, quando você entende, nesse caso, por exemplo, específico, por que ela foi baixada naquele imóvel específico? Porque ele tinha outros bens que garantiam o pagamento daquela dívida. Então, liberaram parte dos imóveis que estavam indisponíveis, o que é ótimo. Então, a compra daquela cliente foi mais segura. Sim. Mas o advogado diz, já baixou, então não tem problema. Não, tem que olhar, eu tá acho certo. que tem que sempre olhar. Se tá lá pra você ver, tem que ver com E eu acho que a dica que profundidade. vocês trouxeram na questão da doação é buscar o quê? A escritura que constituiu a doação. Então, esse foi o nosso Vai Dar Registro? Ô, Jorge, até acho que a Suelen falou tanto da questão da doação conjuntiva e tem aquele caso específico da doação não só do usufruto, mas da doação conjuntiva em si. Não sei se que acho que faltou. tinha uma pergunta. Sim, verdade. Vamos Eu fazer acho que ela é muito importante, porque eu já tive até casos. Eu acho essa doação conjuntiva bem interessante também, né? Porque assim, quando você doa para duas pessoas, importa saber se elas são casadas, se elas formam uma família, né? Casamento é uma das formas de família, né? Mas se elas formam uma família ou não. Por exemplo, é diferente doar para um casal ou doar para dois irmãos? Sim. Então vamos lá. A doação conjuntiva, ela não diz respeito se é o casal, se é só para mais de duas pessoas. Então eu tenho duas pessoas ou mais, desculpa, eu tenho uma doação conjuntiva, tá? Aqui, a peculiaridade que a gente traz aqui é quando há a doação para o casal. Por quê? Quando eu faço a doação para um casal de forma conjuntiva, eu tenho automaticamente o direito de acrescer. Isso, gente, é muito importante para quem vai fazer Muita inventário. análise, exato. Regularização de imóvel decorrente, né, do falecimento dos proprietários. Então, vamos lá. Eu doei um imóvel para um casal. Então, eu doei para João e Maria, casados no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo. Já aproveitou. Vale para a união estável, vale para a união homoafetiva, vale para a família? Isso, mas é importante que tenha uma escritura pública, tá? Ou, porque senão eu vou falar da doação, por exemplo, eu equipararia a doação de irmãos. Mas desculpa te interromper, mas já te interrompendo, porque é importante interromper nesse momento da interrupção. Né? Sim, ficou bem claro. Ficou bem claro. Porque muitas vezes, por exemplo, a união estável só vai ser buscado o reconhecimento após, por exemplo, o falecimento. Mas eu posso dizer conviventes em união estável. Sim. Equiparar, né? Porque, exato. Na escritura é importante. Tem que constar isso, tem né? Que constar. É importante. Tem que constar. Porque muitas vezes vai constar lá como solteiro. Não, tem que constar como... Para João, né? Solteiro e Maria solteiro. Vivendo maritalmente, vivendo... Preciso dizer que eles vivem em união estável, porque aí eu dou a ideia de casal, tá?
E quando eu faço, então, essa doação conjuntiva para o casal, com o falecimento de um deles, eu tenho automaticamente o direito de acrescer a parte pertencente a ele ao cônjuge sobrevivente. A parte do imóvel, né? A parte do imóvel. A gente falou sobre o direito de acrescer, a cláusula de acrescer lá no no usufruto. Aqui é do próprio imóvel, né? Aqui é do próprio imóvel, não tô falando do usufruto, tô falando Aqui é propriedade, direito real é propriedade. Lá é o direito real sobre coisa alheia, é usufruto. Então, mas lá quando eu tô falando de uma, eu preciso ter uma cláusula de acrescer. Aqui é automático. Aqui é automático. Então, quando eu tenho a doação conjuntiva, o direito de acrescer ele é automático, porque eu faço a doação ao casal. Então, veja, se o João falecer, a parte da propriedade dele automaticamente será acrescida a parte de Maria. Sem então, inventário, né? Não existe a necessidade de realização de inventário. Olha que interessante. Olha que legal. Então, isso daí é fantástico. Agora, vamos lá. Se eu coloquei na escritura de doação, dou o imóvel para João, casado. Que é casado com. Eu só estou doando o imóvel para João. Só estou doando a João. Agora eu tenho que constelar. Dou o imóvel para João e sua esposa Maria. Casado sob o regime da comunhão parcial. Quer dizer, a redação... O Ezinho faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. Olha como é bom ler a escritura, né? Sim, isso é super importante. Então, quando eu dou para João, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Maria, a doação é para João. Se João falecer, obrigatoriamente eu tenho que fazer o inventário e os bens serão, então, partilhados para os seus herdeiros. Talvez Maria nem tenha direito pelo regime de bens. Exato, aí a gente vai ter que analisar o regime de bens, né? Ela normalmente vai ter, porque se for universal de bens, ela vai entrar como meieira. Se for o outro tipo de regime, ela vai entrar como herdeira, né? Exato. Mas vai ser uma questão de inventário, né? É que depende assim. Como é a título gratuito, se for como vai ser bem particular. Aí parcial de bens, ela concorre, né? Se for separação total de bens, provavelmente ela não vai ter direito a nada. Tá. Então, se for total de bem, ela também era, só se for convencional, sim. Isso, e se for legal, não. Não. Então tem todo esse detalhe. Agora, então, conjuntiva com direito de acrescer, não faço inventário. Então, você, advogado, que vai lá no cartório fazer um inventário, e não lê a escritura. Exatamente, o escrevente vai fazer o inventário, tá bom? Você vai pagar a escritura, vai pagar o ITCMD, imagina o custo que você vai gerar para o seu cliente. E uma outra coisa, e aí muitas vezes a pessoa vai lá sozinha e o escrevente, por algum erro, não era a ideia da pessoa, doou, colocou falta de conhecimento. E olha como é sério, né? Só complementando isso daqui, vamos supor que João, ele tenha 5 filhos, ok? Só dele. E quando ele casou com Maria, ele já tinha 5 filhos. E Maria tem 1 filho. João veio a falecer. Essa parte é muito importante. A parte de João vai acrescer a Maria. Ou seja, os filhos de João, e quem doou foi o pai de João. Tá? Os filhos de João não vão receber. Quem vai receber sempre do imóvel, receber não, né? Vai acrescer esse patrimônio 100% para Maria. Maria vindo a falecer, só a filha dela recebe. A cadeia sucessória dela. Então é muito sério e muitas vezes as pessoas não leem a escritura. A importância. Né? E por algum equívoco o escrevente colocou um E, não era essa a intenção. Isso tem que ficar muito atento. O advogado tem que se atentar, as partes. É importante que tenha uma assessoria especializada, né? Acho que é bom. Porque na escritura de doação, a gente... porque na escritura de doação a gente precisa levar em consideração o interesse do doador. O que ele quer? Então, se o interesse do doador era que ficasse um patrimônio da família dele, que era o João, o pai doou para João... Ele não atingiu o objetivo aqui. Então, ele não pode falar João e Maria. Ele tem que falar João. Sim. Porque aí o patrimônio vai ficar na família do João. Sim. Né? É um detalhe que faz toda a diferença. Uma letrinha. A gente fala, olha o que é o nosso meio jurídico, né? E aí a gente vai também, embora não haja necessidade de fazer inventário, por quê? Porque entende-se que vai ser acrescida a parte, não haverá transmissão da propriedade, a pergunta fica, e o ITCMD? Eu recolho o ITCMD nesse caso? Então, aqui em São Paulo, no Paraná e alguns outros estados, o entendimento majoritário é de que não há transmissão de propriedade, consequentemente não há fato gerador do ITCMD. É por conta da natureza jurídica, doutora Sueli? Seria muito interessante. Porque na verdade, o que a gente está falando? A gente não está falando de transmissão da propriedade, eu estou falando na consolidação, o cônjuge sobrevivente vai poder exercer a integralidade da sua propriedade. Porque aqui eu estou falando em mancomunidade.
mancomunhão, né? A gente até falou sobre isso, e não sobre copropriedade. Se eu estivesse falando de copropriedade, eu teria que transmitir a propriedade ITCMD. Se eu falo em mancomunhão, exercício pleno daquela propriedade pelo cônjuge sobrevivente, eu não vou falar em consolidação. Os dois ao mesmo tempo têm o 100% e isoladamente o 100%. Exato. É isso. E aí, só que é importante deixar isso registrado. Existe o entendimento minoritário de alguns registradores que entendem que cabe, né, que é devido o ITCMD. Aí o que? MS. Então porque eles falam justamente o seguinte, não houve a transmissão, mas houve a consolidação da propriedade em favor do outro. Mas só vai ter a verbação do óbito. Você faz o requerimento simples. Vai averbar o óbito, não vai mudar o registro. Acho que é o parágrafo único do artigo 550, não lembro agora. Eu acho que sim, é que eu já fiz um requerimento recentemente. A decoreba dos artigos é sempre parte da Andréia. Eu não lembro também agora, mas eu fiz um requerimento, assim, eu tive um caso de uma cliente, e nossa, ela ficou super feliz. Parágrafo único. 551, acho que pode ser parágrafo único. Isso que era da Andréia. Você viu, Andréia? É só um requerimento, olha que simples, né? E você não tem um custo de inventário. Você vai fazer uma averbação que vai custar 70, 80 reais. O importante é ver as consequências disso, né? Como bem falou. As consequências para os herdeiros destes, né? Por isso, Jorge, a pessoa que paga o advogado, ela está investindo. É um investimento essa análise do advogado. Eu vejo muito isso no mercado imobiliário. Eu não quero, já estou pagando o corretor, vou pagar o advogado. Né? Não, e então, aquela questão de, às vezes até de, o escrevente já tem a minuta pronta, isso, aquilo. Muito comum, não preciso. É só ir lá assinar. Não é, não é só assinar. Não, e nem não falando mal dos escreventes, que nós somos todos assessorados por eles, são excelentes. Eu aprendi muito com escreventes, muito mesmo. Mas o que acontece? Ainda. O volume de trabalho deles prático, também é insano. Então, eles vão entender dentro do que você quer, eles vão colocar, né, vão elaborar a minuta, mas o trabalho do advogado é para além disso, né? Toda a parte de orientação, e de você que não é a obrigação do escrevente. O que o cliente quer. Exato. Ouvir, entender. Porque muitas vezes ele não sabe o que, assim, ele não sabe expressar o que ele quer. Às vezes ele não sabe nem o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Às vezes ele também não sabe expressar o que ele quer. E cabe a nós entendermos, né? Interpretarmos o desejo dele. Da família também é bem legal. Olha o tempo acabou. Já estourou. A gente fez uns 4 episódios. Mas antes disso eu quero fazer aquelas perguntinhas rápidas. Surpresa, não é nada combinado aqui. Esse é o problema. Se fosse combinado, tava mais fácil. Não, mas se fosse combinado, perderia a graça. Né? Eu quero colocar aqui em situações tranquilas, são super de boas aqui e tal. Mas, ó, é o nosso Adinofest, o Pinga Fogo. Eu vou fazer algum concurso de nome aqui. Né? Mas olha só, é para conhecer vocês melhores e tal. Mas muitas coisas a gente já pega no meio do caminho. Mas eu quero perguntar para ambas, Andréia, Suelen, o que motiva vocês todos os dias? O sorriso já vem. O que motiva? O que motiva todo dia acordar cedo, estudar, se empenhar, agora ensinar que vocês também estão fazendo. O que motiva vocês? Sabe o que eu acho interessante? Que quando as pessoas falam assim sobre a profissão do advogado, né? E aí eu falo, cara, a minha profissão é resolver problema. Ou seja, todos os dias a gente só tem BO. Não tem. Não vem pra gente nada, que delicinha, que facinho, coisinha. Não vem, porque a nossa função é resolver o problema dos outros. Então é um trabalho extremamente tenso, né? E muitas vezes desgastante, dependendo do caso. Então a gente termina o dia mesmo exaurido, né? Mas o que mais me motiva é quando, apesar de todos esses desafios, você consegue concluir, solucionar um problema, entregar um negócio bem feito para o cliente, achar o pulo do gato, sabe? Que tira o cliente daquela situação difícil. Aquilo me dá um prazer gigantesco. E todo aquele caos prévio, ele se esvai, sabe? Então é muito delicioso poder permitir com que o cliente tenha uma vida mais tranquila, mais segura. Isso me deixa felizona demais. Que legal. Eu vou ter que plagiar a Sueli, porque assim, todas as pessoas falam, é segunda-feira, que tristeza. Gente, eu gosto de segunda-feira. Eu acordo motivada, eu gosto muito do que eu faço.
E acho que eu não tinha pensado muito sobre isso, mas eu acho que é essa a ideia, né? Você fica final de semana pensando, às vezes, alguma coisa, tem alguma coisa do cliente, fala, não, segunda-feira eu vou porque eu vou conseguir lá no cartório, eu vou conseguir fazer isso, ou você estudou, ou você ouviu aqui o Adinocast, e você falou, olha que interessante, então eu não vou precisar fazer aquele inventário, eu vou falar para o meu cliente, ele não vai gastar com ITCMD, porque ele não tinha condições, eu vou levar a solução aqui para ele. Então, a motivação é sempre essa, né? A gente tentar ser melhor, sempre para o outro, né? E quem não conhece a Andréia, acreditem, ela acorda assim todos os dias. Já vai lá pra empolgar, vai pros exercícios e tal, vai pra academia. Se você tá desanimada, ligue pra Andréia. Ela vai te dar uma injeção de ou ela vai te deixar mais falar, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é triste, ou... Não, é a Andréinha. Andréinha lá de Tupã. De Tupã, já... não, é fantástico. Eu acho que assim, na advocacia, ninguém te liga pra falar, oi, como você tá? Não, ninguém quer saber, não. A gente tem que estar com a terapia em dia, porque ninguém quer saber, né? Quando eu advogava, eu atendia o telefone assim, departamento de problemas, bom dia. Porque quando te perguntam qual é a sua profissão, você fala solucionadora de problemas. O advogado é um solucionador de problemas. Você falou no elevador que você é advogado, falou, doutora, sério então? Aí vai. Pronto. Então, mas já é captação de clientela. Adequada, né? Mas uma outra pergunta que eu acho que é interessantíssima. Onde vocês se veem daqui a 5 anos? Pode ser 5, 10 anos. São perguntas muito filosóficas. Eu não sei se a minha terapia tá tão em dia. Tão em dia, assim. Não, mas eu acho que é importante. Todo mundo faz projeções, né? Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Sim. Então eu vou responder primeiro, já que ela respondeu. Eu tenho filhos adolescentes. Minha filha tem 18 anos. Quem entrou na faculdade. Entrou na faculdade. Palmas pra filha da André. Super estudiosa e tudo mais. Meu filho tem 16 anos. E assim, eu sempre me preocupei em cuidar também de mim. Eu acho que é muito legal você cuidar dos filhos, você cuidar da sua casa, do seu marido. Eu acho que isso é importante. Mas a gente tem que ter um cuidado com a gente. Então, eu me vejo trabalhando, eu me vejo estudando. Então, para mim, é muito importante continuar estudando, continuar me aprimorando. É assim que eu me vejo. Eu acho que é interessante que a gente tem filhos mais novos, né? E eu tenho uma de 10 anos. E ela fala que quando ela me vê estudando, ela fala, nossa, eu não vejo a hora de terminar a faculdade para não ter que estudar. Eu falo, querida, você tem um exemplo em casa. Porque, na verdade, a gente precisa, independente da sua profissão, o aperfeiçoamento contínuo é obrigatório se você quer ser um bom profissional. Se você quer ser um profissional mais ou menos, mediano, meia boca, tá ótimo, termina os seus estudos. Vai ter seu espaço. Exato, você vai ser quando eu falo sobre mediano, medíocre é o que tá na medianidade. Não é o nosso caso, né? Então, assim, para você ser cada vez melhor, você precisa estar estudando todos os dias. E eu acho que a importância de ouvir os podcasts, de ouvir, ver vídeos no YouTube mesmo, ver palestras, cursos online ou presenciais, tanto faz. Isso você vai adquirindo conhecimento, vão ser inputs, né? Vão vindo inputs, e aí às vezes é muito louco que a gente tá pensando num caso super difícil, porque os casos complexos nos desafiam, né? E às vezes você tá tomando banho, o seu cafezinho na manhã, e de repente você fala, caramba, eu lembrei, e você começa a fazer umas conexões muito loucas, isso é muito bacana, isso é muito interessante. É isso. Mas pensando no futuro, Georges, há alguns anos eu trabalhava num escritório grande, tinha uma posição de relevância, e depois eu fiz a migração pro trabalho autônomo, né? Que foi um grande desafio. Coragem, né? Um grande desafio. Mas a pergunta que me fizeram uma vez é onde você quer estar? E eu já vim de um lugar grande, né? Então eu falo hoje, Suelen, né? Não tô criticando quem tem um entendimento diverso. O meu interesse não é mais ser gigantesco, porque eu sei o preço que se paga por esse tamanho todo. Mas hoje, daqui a 5 anos, eu quero realmente estar como referência no mercado, né? Fazendo um atendimento que eu chamo de boutique. O que é o atendimento de boutique? É você atender com qualidade, de forma personalizada, aquele cliente que chega no seu escritório. Ele não é mais um. Ele é o cliente, é o caso, né? Essa é a minha meta. Eu não critico quem quer muito, eu acho que cada um tem a sua preferência, mas a Suelen, hoje, daqui 5 anos, tenho certeza que quer ainda ser a referência dentro desse mercado nichado. Olha, legal. Mulheres Lindo, incríveis que vocês são.
assim, é maravilhoso. E acumulam o fato de serem mães, donas do lar, Também, porque isso daí não se também, dissocia, tudo. Então, assim, é muito interessante ver essa busca sempre pelo crescimento, e eu tenho certeza que vocês já estão alcançando o que vocês estão projetando. Então, 5 anos vão ser antecipados. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. E daqui 5 anos vão ter mais coisas ainda, porque colher o que estão plantando. E o que nos auxilia é estar próximo de pessoas que já chegaram onde você quer estar. Acho que isso que é muito legal, né? É uma que busca... vão te impulsionar pra frente, né? Você fala, a pessoa que tá reclamando. Você fica perto de pessoa que reclama. Pronto, tem que ser disso, pra frente, né? Frente. A gente tem que andar com aqueles que são melhores do que a gente, né? Porque são sempre referências. Se a gente anda com pessoas... Muitas vezes você quer ser o mais descolado, o mais inteligente, o melhor da turma. Você tá no lugar errado. Porque vai ter gente que te bajule, mas você não vai ter referência de crescimento. Você vai ficar naquela mesmice porque você já é o melhor naquele lugar. Então você sempre tem que estar num grupo muito melhor que o seu pra te estimular o tempo todo a estudar, a ser melhor, a crescer. Furar a bolha, a estudar sobre a natureza jurídica o tempo todo. Jurídica. Exatamente. Você fala, meu Deus, eu não quero saber isso. Lembrar do Kikunaga a todo momento. É isso aí. Olha, eu só tenho a agradecer, porque eu queria parar de conversar aqui, a gente já podia chamar o almoço aqui, né? Vamos fazer um ad almoço aqui. Mas maravilha, muito obrigado. Obrigado mesmo. Querem colocar alguma consideração final? Fiquem à vontade. Olha, eu vou começar então aqui. Primeiro eu queria parabenizar o Jorge. O Georgios, né? A gente tem a Georgia. A gente parabenizar o Jorge que por esse programa, ele abraçou esse Adnocast, ele é um sucesso, a forma com que ele traz, a leveza com que ele traz. Eu até tinha um receio, falei, vou participar e tal, mas ele traz de uma forma tão legal, e ele vai puxando, né, as informações. Então, fica aqui, minhas considerações finais são... Meu parabéns aqui para o Jorge, viu? Parabéns, eu posso pedir palmas também? Pode. Você pode pedir então tudo. Tá ótimo. Palmas para o apresentador. Obrigado, Andréa. Obrigado. Você é uma querida. E você, Suelen, suas considerações finais? Eu queria agradecer esse grupo incrível, mais uma vez, né? Eu acho que, quando eu falei que é importante a gente estar no meio de pessoas que são mais do que você, melhores do que você, eu me refiro muito a esse lugar, né? Então, poder estar ao lado de pessoas profissionais como vocês, que são dedicados, estudiosos, acadêmicos, eu acho isso incrível da Adnotari, é uma academia mesmo, então a gente não aceita mais do mesmo, não aceita discussões superficiais, a gente faz o aprofundamento mesmo da temática. Isso é incrível, eu acho que eu cresci muito nesse tempo todo que nós estamos juntos, e poder partilhar dúvidas e saber que as pessoas estão lá para te apoiar sem muitas vezes interesse econômico por trás disso, isso é muito incrível, né? Então assim, eu acho que a gente está num espaço seguro, acolhedor, acadêmico, de impulsionamento, isso é muito maravilhoso. Então você que ainda não é associado, tá perdendo tempo, venha para a Adnotari, para esse grupo tão incrível que com tanto conhecimento aprofundado sobre a temática, você jamais vai ser um profissional mediano no nosso meio, é impossível. Nem que você queira, você vai conseguir. Não, eu acho que o legal da Adnotari é que todo mundo tem a sua opinião. Sim. E tudo bem, desde que fundamentada. Eu acho que isso. Esse seu comentário é sempre fantástico. Porque sim não é resposta. É verdade, porque assim, eu tenho alguns embates, por exemplo, com o Mauro sobre alienação fiduciária e tal. Eu tenho a minha opinião ali dele, mas tudo fundamentado. E tudo bem, o respeito acima de tudo. Então ninguém quer ficar por cima do outro, isso, aquilo. E o que você falou de interesse econômico, acho que o que menos tem, às vezes, é interesse econômico. Exato, porque a gente sabe que uma resposta que eu dou, vocês oferecem lá no grupo, você fala, nossa, com essa resposta aqui, ele vai ganhar dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro, né? Então, que não significa dar mastigado, às vezes é dar uma dica, né? Porque a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Existe uma coisa que é você tirar uma dúvida, trocar uma ideia, fazer uma discussão, mas eu nunca posso chupinhar o outro. Eu pensei nessa palavra, eu ia falar chupinhar. Chupinhar é um verbo, né? Chupinhar é um verbo atemporal. É um verbo atemporal. Chupinhar.
chupinhar. Porque, Sim. na verdade, não é que Qual a natureza justa? Do verbo chupinhar. Porque, na verdade, eu não quero só retirar do outro todo o conhecimento. Eu vou tirar uma dúvida com ele, mas eu já devo ter feito a minha lição de casa. Não é um aproveitamento. Não é, né? É sempre uma troca de ideias. Isso é rico. Então, quando a gente tem esse interesse, Nossa. tudo vai, né? Agora, quando eu quero só chupinhar o outro, é um problema sério. Então, né? olha só, você ainda não faz parte da nossa família de Notari, da Academia Nacional de Direito Notário e Registral. Não, não é possível. Você não entrou ainda. www.adnotari.org.br e vem receber tudo isso que é incrível para todos os associados, todas as associadas. Tem lugar de fala, com conhecimento, conteúdo, e eu tenho certeza que a sua advocacia vai ficar muito melhor, mais assertiva e vai alavancar. E é claro, o principal é sempre o quê? O resultado, Sim. né? Honorários que vão aqui ter com a sua clientela. Então, venha para a Adnotari. Ó, então já curta, compartilha, faça barulho, comente, mande dúvidas e entre lá em www.adnotari.org.br, R$400 por ano, faça a sua associação. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais no Instagram, lá na @adnotari. Também toda terça-feira tem papo acadêmico, muito conteúdo no site também, ó, é fantástico. Você está perdendo, eu só falo isso, você está perdendo em não participar. Só um minutinho, se o nosso conteúdo gratuito é incrível, imagina aquele que a o gente exclusivo para associados. Porque nós temos reuniões dos núcleos temáticos que são só para associados, e aí Sim. o debate, nossa, é maravilhoso. Né? Então, vem participar e ó, agradecer mais uma vez essas duas mulheres incríveis, fantásticas, altamente profissionais, conhecedoras do que vieram falar. Obrigado mesmo. Obrigada, e ó, espero gente. o curso das duas na Adnotari. Obrigado mesmo. É isso aí, meu. Obrigado, Capô Bianco, também por toda a direção técnica aqui do nosso Adnocast. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!